Nossa próxima convidada é Catarina Canelas, que é uma grande jornalista de Portugal, que trabalha na TVI, um dos maiores canais de televisão daquele país. É um canal generalista, um canal que fala de todos os assuntos. E esse canal teve a audácia, teve a coragem de colocar 7 episódios numa grande reportagem, acho que foi o único caso do mundo, onde ela expõe todos os problemas que nós sofremos com plástico. Um documentário chamado Plástico, o Novo Continente. Olha, uma seringa, sacos plásticos, esferovite, caricas, bietas, silicones. vai tudo parar ao mar. O plástico que deitamos ao lixo está a matar os ecossistemas. There's more plastic than life in the ocean. E a entrar na nossa alimentação. Está a ser utilizado de uma forma excessiva. Uma emergência ambiental que a pandemia veio a acentuar numa série de reportagens de Catarina Canelas, filmada em 4 continentes. It's heartbreaking, of course. Plástico, o novo continente. Eu quero convidar a Catarina para conversar com a gente. Bem-vinda, Catarina, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria, Catarina, que você me falasse como é que você chegou, quanto tempo você trabalhou. Eu vi que você passou por 4 continentes, entrevistou muitas pessoas em diversos aspectos do plástico. Foi realmente não só uma grande reportagem, mas um grande trabalho de pesquisa. Como que isso se sucedeu? Olá, Rodrigo. Em primeiro lugar, agradeço este convite. É para mim uma honra estar aqui a ter esta partilha convosco. Para eu falar na origem deste trabalho, que passou há relativamente poucos dias aqui na TV em Portugal, eu vou ter que retroceder 3 anos na minha vida. Tudo isto começa com umas férias minhas no México, em que eu estava numa daquelas praias paradisíacas, com aquele mar apetecível das Caraíbas para todos nós, e de repente, numa maré um pouco mais violenta, eu começo a ver que estou rodeada de plástico. Portanto, começa a aparecer bocadinhos de plástico à minha volta, sacos de plástico de um momento para o outro. E além de eu ficar estupefacta por aquilo estar a acontecer, eu começo a perceber que no plástico dizia Honduras. E eu penso assim, então mas se eu estou aqui no México e o plástico diz origem Honduras, como é que isto é possível? Honduras, México. E a partir daí dá-se o primeiro clique na minha cabeça e eu digo, eu tenho que perceber o que é que se está a passar. E é então quando eu decido começar por mim própria a estudar, a ler imenso, a começar a ver documentários, tudo o que tivesse a ver com esta situação. Começo também a contactar especialistas em Portugal, mais tarde especialistas no estrangeiro, e começo a perceber que, ok, nós temos aqui um problema global de uma dimensão única que eu acho que o mundo nem sequer conhece, não desconhece de todo a dimensão trágica desta realidade. Depois, mais tarde, eu propus isto à direção de informação da TVI e comecei a caminhar neste sentido de conseguir o trabalho. Foram muitos meses de pesquisa primeiro, para chegar, lá está, aos locais que eu achava que seriam os ideais para podermos fazer esta filmagem, este trabalho, para chegar às pessoas certas que iriam acreditar este trabalho, e depois todos aqueles vídeos que nós também vemos nos 7 episódios, porque é preciso muita pesquisa para chegar ao vídeo certo para mostrar. Porquê? E aqui também o papel do jornalismo, aqui foi serviço público, do qual muito me orgulho, do qual muito a TVI se orgulha, para alertar as massas, porque eu fui alertada por aquilo que vi, eu alerto a minha família, aos meus amigos, mas eu precisava de alertar as massas e então pensei, vou utilizar o meu trabalho por um bem maior, e foi isso que eu fiz, e daí esta reação também tão avassaladora das pessoas. Mas isto para dizer que, acima de tudo, foi um dever cívico, um dever também moral, e claro, faz parte do meu trabalho e tinha que o fazer, senti que tinha que o fazer, porque esta é uma causa urgente para todos nós, é um problema que nos engloba a todos, e portanto estamos todos no mesmo barco. E para que cheguemos a bom porto, todos nós precisamos de ser confrontados com esta realidade para a podermos alterar. E
Eu assisti esse documentário ao vivo desde os 7 episódios, acompanhei eles, me emocionei muito. E também eu sei da importância que ele teve em termos de audiência, chegando a mais de 10 milhões de espectadores. Atingiu 25%, pelo menos um quarto do país assistiu e acompanhou esses episódios. Como foi esse impacto na sociedade? Como que você percebeu todo esse impacto? Foi incrível, Rodrigo, desde o primeiro dia, até porque os episódios estavam a acontecer à medida em que eu estava a terminar ainda o trabalho, e, portanto, todos os dias eu ia tendo a reação das pessoas, cada dia que passava, e a reação era cada vez mais avassaladora. Primeiro, porque com os números, as audiências foram de facto excepcionais, é um horário nobre, é um tema arriscado, é sempre um tema difícil num canal generalista, e isto veio comprovar que este tema, como todos os outros, têm lugar em horário nobre num canal aberto, e este tema cada vez mais urgente. E depois, como eu dizia, eu ia vendo ao longo do dia a reação das pessoas, que ia sempre sendo maior, mais avassaladora e até mais intimista, porque as pessoas começaram a dirigir-se a mim, descobriram o meu e-mail, procuraram-me nas redes sociais e diziam-me: Catarina, eu não tinha noção da dimensão deste problema. Porquê? Porque nós, de facto, chocamos as pessoas. Quando às vezes me perguntam, mas aquelas imagens são tão chocantes, não só da poluição, mas dos animais. Nós não queremos mostrar sofrimento gratuito dos animais, mas eu tinha que mostrar às pessoas qual é a consequência daquilo que elas fazem. Se eu utilizo uma palhinha durante 1 minuto para beber um cocktail, e se a seguir essa palhinha, como as imagens que eu mostrei de uma tartaruga num sofrimento atroz durante 10 minutos, que teve a sorte de ser encontrada por pessoas altruístas, que a ajudaram e que lhe tiraram aquela palhinha do nariz, eu tenho que saber que estou a fazer aquilo. Eu fui à Noruega para mostrar o caso da chamada baleia de plástico, aquela baleia que os cientistas noruegueses fizeram questão de abrir depois da morte dela, para perceber de facto o que é que tinha causado aquela situação. E, portanto, eu tinha que mostrar há um antes e há um depois da baleia de plástico da Noruega, porque foi aí que a comunicação social e a comunidade científica se começou a debruçar sobre aquilo. E depois, ao longo destes últimos 3 anos, isso aconteceu em 2017, e ao longo destes últimos 3 anos nós começamos a ver cada vez mais a acontecer, com cada vez mais frequência, em larga escala, a morte destes grandes mamíferos, seja na Ásia, seja no Pacífico, seja aqui ao nosso lado, aqui no Mediterrâneo, perto de Portugal. Portanto, isto era preciso, era necessário. Nós temos que mostrar a realidade. Nós não podemos nem florear, nem podemos exagerá-la. E aquilo que eu mostrei é real. Eu gostava que fosse uma montagem, mas não é. E foi isso que mexeu tanto e fez tremer tanto as pessoas, e que lhes foi à consciência, que lhes acordou a consciência. Foi elas confrontarem-se. O que é que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer tem esta consequência. Eu falo, por exemplo, das largadas de balões, que eu não sei se aí no Brasil é hábito, mas aqui em Portugal, nas festas, nos casamentos, nos batizados, há muito aquele momento bonito no final do dia da largada de balões. E o que vai acontecer é que, passado meia dúzia de dias, nós vamos ver aqueles balões vão parar ao mar, eles vão parar uma praia, e há aves marinhas que vão morrer por isso, se calhar mais do que as aves marinhas, porque todos os anos há cerca de 1 milhão de animais marinhos que morrem por causa do plástico, seja porque o comem, seja porque se entopem nele, seja porque se enredam nas redes de pesca. E era necessário, porque já havia muitos trabalhos, há documentários, há cada vez mais gente a alertar nas redes sociais, há artigos, mas depois não havia um trabalho com esta escala que mostrasse este problema a nível global, e daí os 4 continentes e os 7 países, inclusive eu acabei por gravar também nas minhas férias, nas Maldivas, para quem não viu este trabalho, o que eu fiz foi mergulhei durante alguns dias e fui recolhendo plástico naquele que é um dos paraísos mais cobiçados do mundo, e recolhi aquilo tudo e coloquei em cima de uma toalha de praia para mostrar às pessoas que já não há paraísos, isto é global, ele está em todo o lado, até nos sítios mais remotos ou muito longe daquelas imagens que nós temos dos catálogos de turismo paradisíacas, em que temos águas limpas e cristalinas num lado qualquer do mundo. Isso já não acontece. E por esta dimensão, por esta realidade tão espelhada que eu mostrei às pessoas e fiz questão de o fazer, é que nós começamos a ter estas reações tão avassaladoras. E o teu trabalho, você como jornalista, na verdade é um serviço público enorme. E você você chocou as pessoas com uma realidade, antes que essa realidade vire o normal.
que é o que acaba acontecendo quando a gente começa a acostumar com o desastre, a acostumar com as coisas ruins que tem. Que impacto você percebe que a aceitação, talvez, da tua reportagem advenha de uma mudança nos nossos valores, que as pessoas estão percebendo? Eu vejo que com a pandemia me trouxe esperança. Eu era um cara muito pessimista sobre o futuro, mas vendo todo o globo, todo o planeta se unir para combater um mal ou uma doença, isso me deu uma nova esperança de ver ele agindo assim para poder também enfrentar essa urgência que a gente tem, essa urgência climática que exige da gente uma mudança de comportamento que vem de uma mudança de consciência. Você percebe isso na tua audiência, nesses retornos que você teve, que existe uma preocupação e uma mudança de pensamento? Percebo. Eu acho, Rodrigo, eu sou uma pessoa otimista também, realista, mas uma realista otimista, e penso que é assim que temos que ser, para bem de todos nós. Pelo feedback que eu fui tendo e as mensagens que me foram chegando, eu entendo que realmente consegui agitar as consciências, como eu dizia, e quando se agita as consciências é quando se dá a mudança. Algumas das mensagens que mais me tocaram, e isto tem a ver com aquilo que também me perguntas, foram as de pais que me disseram: Catarina, muito obrigada, eu fiz questão de colocar os meus filhos pequeninos em frente à televisão, a verem aquelas imagens e a terem noção de que aquilo é a realidade, não é o que lhes é mostrado nos filmes da Disney, do oceano tão bonito e dos peixinhos tão bonitos, que não passam por mal nenhum, e portanto houve crianças que choraram, houve crianças que se confrontaram e confrontaram os pais com: porquê isto? Porquê que nós pomos lixo no mar? Porquê que nós matamos os peixinhos? Porquê que nós matamos os animais? E portanto isto era de todo muito importante, porque esta é a geração do futuro, e é esta geração que vai ter também nas mãos o poder de mudar, e de mudar já de uma forma natural na vida delas, porque elas vão crescendo, estas crianças vão crescendo, transformam-se em jovens adultos e já vêm com esta mudança, com este chip alterado dentro delas. E depois noto que eu fui contactada por gente de todas as gerações, portanto não são só as gerações mais novas em que os nossos olhos estão mais focados, porque são de facto o futuro e nós vemos os jovens como uma esperança, mas também nas pessoas da minha idade e também em pessoas mais velhas, como por exemplo a minha avó, a minha própria avó, que viveu sem plástico, que sabe o que é viver sem plástico e que me diz: filha, eu agora vou passar a usar os saquinhos de pano que ela bordava para toda a família e que usava, por exemplo, os saquinhos de pano para o pão. Quer dizer, pequeninas mudanças que têm que começar em cada um de nós. E depois fui contactada, obviamente, também por pessoas que exercem cargos, neste caso, importantes e que podem fazer a diferença. Porque eu acho que há aqui dois fatores essenciais. O primeiro é a educação. Acho que tem que se começar a apostar mais na educação. O sistema educativo tem que ponderar, cuidar com mais atenção, ou criar uma disciplina na área da cidadania que tenha a ver só com a questão do ambiente e da sustentabilidade e da ética também, porque isto é cidadania, as nossas responsabilidades e os nossos deveres para com o planeta, porque esta é a nossa casa comum. Se eu tratar bem da minha casa, eu estou a cuidar bem da tua. Se tu destruires a tua casa, tu estás a destruir a minha. E depois começar pelo interior de cada um de nós, porque antes de eu exercer algum cargo na sociedade, seja ele, por exemplo, na indústria, seja ele nos governos, seja eu política, eu sou um indivíduo, tenho um eu. E, portanto, esse meu eu é que tem que mudar. E depois há aqui três questões essenciais, falando muito rapidamente. As pessoas falam muito: a reciclagem, eu comecei a reciclar. A reciclagem é o último passo, é bom que se perceba isto. Nós antes temos que pensar em mudar o paradigma, temos é que pensar em recusar aquilo que nós achamos que de facto não faz sentido e que nós não precisamos porque é excessivo, e reutilizar. E só depois então a reciclagem é o último passo. Se nós recusarmos, nós estamos a forçar a que aconteça algo. Nós estamos a forçar uma decisão a quem tem poder da tomada de decisão, e isso é muito importante, porque isso nós temos direitos, mas nós também temos deveres, e esse é um dever nosso, sem qualquer dúvida, e por isso acho que este serviço público era tão preciso, era tão urgente,
para cada um de nós, porque, Rodrigo, eu também mudei. Nós mudamos todos os dias, tentamos mudar para melhor, e é como eu dizia no final deste trabalho, cada gesto importa. É verdade. E eu também uso muito essa frase de uma pessoa por vez, uma revolução por vez. Cada gesto importa. E eu acho essa frase muito importante e ela foi repetida diversas vezes. Catarina, meu muito obrigado. Meu muito obrigado pelo serviço que você fez. Meu muito obrigado pela tua atenção, sempre presente, sempre atenciosa com a gente. E principalmente por você ter transformado o teu ofício num propósito. Um propósito que atingiu tantas pessoas e que certamente vai influenciar e guiar não só as pessoas que estão assistindo, mas novos profissionais de jornalismo que vão levar esse exemplo de agir com propósito para a sua carreira, para a sua vida profissional. Meu muito obrigado por esse momento de compartilhamento que você nos ofereceu. Rodrigo, para terminar, muito obrigada por este convite, obrigada a todos vós, mas a ti em especial eu tenho ainda uma palavra de gratidão. Gratidão não só por teres colaborado e me teres ajudado neste trabalho, mas gratidão por uma frase que tu me disseste, que me deu muita força para lutar, para conseguir pôr este trabalho no ar e para seguir em frente sem medos e com as mangas arregaçadas para esta luta que é tão importante. Tu disseste-me uma coisa simples, mas que é o universo. Tu disseste: eu não vim a este mundo para ser um passageiro, eu vim a este mundo para ser um motorista. E eu nunca me esquecerei disso. E penso que toda a gente tinha o direito de conhecer esta tua frase e esta tua sensibilidade e este teu ser que demonstra tudo. E você está pilotando muito bem. Meu muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada.